Sejam bem-vindos ao Fala IPO de hoje. Vamos falar sobre o método RIGE. RIGE é uma palavra que entrou no vocabulário dinamarquês no século XIX. Ele é sobre sentir coisas boas, vibrações boas, a boa energia, sem se preocupar com as coisas que estão em volta. Hoje a gente vai convidar a Fernanda Rosati, que criou o método RIGE para aplicar isso na organização dos seus clientes. E a gente está trazendo ela hoje para explicar para a gente o que é esse termo, né, essa palavra, né, esse significado dinamarquês, assim como o que fez ela criar esse método e o que é o método RIGE. Então sejam bem-vindos ao nosso canal aqui no Instagram. Também essa live vai para o canal do YouTube. Peço vocês também que entrem lá no YouTube. A gente está com esse mês de novembro falando sobre métodos de organização. A gente começou o mês falando sobre o método da OZ. Semana passada a gente teve falando sobre o método KonMari. E semana que vem a gente vai falar sobre a metodologia Tríade com Christian Barbosa. Então eu espero vocês aqui durante esse mês todo de novembro falando sobre métodos de organização. Então comente aqui o que vocês utilizam de métodos, né, de organização e o que vocês se baseiam para criar o seu próprio método. Tá? Sejam bem-vindos novamente à live. A Fernanda já entrou e eu vou chamar ela aqui para a gente começar. Tudo bem, Fernanda? Prazer novamente, né? A gente se comunicou aqui pelo WhatsApp, mas a gente não tinha ainda falado pessoalmente aqui pelo... Hoje em dia é mais pessoalmente pelo online mesmo, né? Quem sabe a gente consegue ainda encontrar. Boa noite, Tati. Obrigada pelo convite. Deixa eu dar boa noite para quem está entrando, a Beth, Elô, a Monique. Gente, boa noite. Obrigada. Estou muito feliz de estar aqui com você hoje. A gente tô convidando aqui a Fernanda, né? Como eu expliquei agora no início. Ela vai falar, ver uma luz assim. Ela vai falar sobre esse método que desde o ano passado eu comecei a ver muito nos canais, né, do Instagram e comentários sobre esse método. Esse método foi feito, né, Fernanda, por você em 2019, então é um método bem recente que ele aplica essas ideologias, se eu posso dizer assim, da cultura dinamarquesa. Mas você vai explicar um pouquinho melhor. E qualquer coisa, se os termos não estiverem de acordo, você vai me ajudando, porque é novo para mim também, eu achei super legal. Ai, fico feliz. Deixa eu dar boa noite para as alunas que entraram, a Maris, a Alba, a Rita. Boa noite, Moara, a Beth também, a Monique. Sim, posso começar só falando como que se pronuncia a palavra? Todo mundo... A gente supôs que era assim, tá falando assim, né? Então pode corrigir logo de início. Tati, você sabe que quando eu fui apresentar na Casa Fair, todo mundo também, eles me chamaram numa sala, eles falaram, Fernanda, a gente fez uma reunião aqui, porque a gente não sabia pronunciar. E a gente colocou no YouTube, e assim, falando propriamente, é rugar que se fala. Só que aqui no Brasil ninguém fala, tá? Ninguém fala porque é impraticável, né? Rugar fica muito esquisito. Então aqui no Brasil a maioria das pessoas fala Hyuga, mas não tem essa, tá? Tá tudo certo mesmo. Então, pessoal, olha, já de início vamos falar direito como se pronuncia, que é rugar, isso? Tá certo? Hyuga, isso. É Hyuga ou rugar que a gente vai falar aqui? Como você achar melhor, te deixa escolher. Eu falo Hyuga sempre. Né? Eu falo Hyuga sempre. Então a gente vai pronunciar aqui Hyuga. Se eu me esquecer, eu corrijo. Então vamos começar essa live hoje. Então a gente já aprendeu uma coisa nova que não se chama RIGE, que a gente tem chamado, não é RIGE, é Ruga. Não. Isso, Ruga, Hyuga. Ruga. Amei. Então vamos lá. Então, Fernanda, fala primeiro um pouquinho como que quem é você, né? Como que você entrou nesse mercado de organização?
antes dessa construção do método. Vamos conhecer um pouquinho você, a sua história. Então, conta aqui pra gente. É, eu entrei, eu acho que a frase que eu vou falar, levantem a mão aqui pra mim, quem já ouviu, primeira vez quando alguém chegou pra mim, foi uma pessoa conhecida, me falou, Fê, quer trabalhar comigo como personal organizer? E a minha resposta foi, personal o quê? Porque assim, era uma coisa tão nova, ainda é até hoje, muita gente não conhece, mas na época era mais ainda. E eu falei, o que que é isso? Ela me explicou, não, a gente vai fazer organização e tudo mais. Eu falei, bom, tá bom. Na época eu não trabalhava, eu estava só com os meus filhos, eu acho que eu tinha 22 ou 23 anos, eu era bem novinha. E aí eu falei, bom, eu topo. Então era comecinho do verão, dava para deixar eles na escola, fui. E aí eu me apaixonei pela organização. Então eu comecei a trabalhar sendo assistente e caindo de gaiato na profissão. Não foi algo que eu olhei, me identifiquei e resolvi estudar para fazer. Eu realmente já entrei no navio zarpando. E aí, com o primeiro projeto, foi aquela loucura, paixão. E conforme eu fui me aprofundando, eu comecei a estudar, eu comecei, na época, tinham pouquíssimas páginas, mas já tinha bastante coisa no Pinterest, já tinha bastante coisa nas gringas, praticamente. E eu comecei a me afundar, ainda nem tinha feito o curso, mas eu comecei a ver o potencial que tinha, porque eu achei tão magnífico. Eu era mãe, minha casa era organizada, mas muito longe de ser profissionalmente organizada, e aquilo me virou uma chave. E aí eu me apaixonei completamente e continuei trabalhando como assistente. E conforme eu fui trabalhando, eu fui percebendo que algumas coisas me incomodavam no processo de trabalho. Então, eu via as etapas, eu não participava de todas as etapas, claro, eu participava só como assistente, mas aquilo me incomodava, porque eu via que faltavam coisas, eu via que, assim, a parte do cliente ficava a desejar. Quando você vê alguma coisa que poderia ter sido muito melhor e aquilo dói em você, você não pode fazer nada, aquilo era uma sensação horrível. Então eu trabalhei muito tempo como assistente, até que chegou o momento que eu falei, chega, basta, foi acho que 1 ano e meio depois, e eu falei, vou fazer o curso. Eu fiz o curso e ainda assim não me satisfiz, ainda era uma coisa que eu não era o que eu queria entregar. E aí eu finalizei o curso e falei, eu não vou trabalhar dessa forma, nem como da forma que eu aprendi como assistente, nem da forma como eu aprendi no curso, porque o que eu queria entregar, de fato, era uma coisa que fosse diferenciada, né? Eu já tinha visto muito conteúdo de fora, eu fiquei durante esse período realmente consumindo muito. Eu tenho pastas de pins, gente, de 2015, assim, que estão lá, que são minhas relíquias super antigas, porque eu fiquei realmente imersa nesse universo. E aí eu comecei a pensar o seguinte, eu quero me diferenciar, eu quero entregar algo que seja diferente, porque se eu não tiver algo diferente, eu vou ser só mais uma, e se eu for só mais uma, eu não vou conseguir ter destaque, eu não vou conseguir prosperar, não vou ter agenda cheia. E de outro lado, eu queria também fazer isso porque eu queria entregar algo que fosse especial, eu queria uma organização que fosse muito mais empática, eu queria conectar o cliente com a casa dele, porque eu via que a organização nem sempre era perfeita para o cliente, sabe? Às vezes a pessoa chegava e ela começava a contar um pouquinho sobre ela no final do projeto, e eu falava, nossa, mas aquilo ali a gente pôs ali, mas não tem nada a ver. Era para estar em outro lugar, era para ser outra categoria, era para ser de outro jeito. E aquilo eu fui guardando e eu falei, não, eu vou ser essa personal organizer que entrega esse tipo de trabalho. Foi aí que eu conheci a filosofia, a primeira mão, acho que foi 2016. Eu só Mas conheci a você filosofia. morava aqui no Brasil mesmo? Morava aqui no Brasil. Aqui no Brasil. E aí eu conheci a filosofia por acaso e abracei ela pra mim. Falei, não, legal, isso aqui serve pra minha vida. E aí, conversando com meu marido, deu um tempinho, pouquíssimo tempo, menos de uma semana, conversando com meu marido, ele estava passando por um processo na empresa dele também, que ele não gostava. E aí eu passei a filosofia para ele e falou, Fernando, por que você não coloca isso na organização? Aí uma luz acendeu, né? Eu falei, é isso mesmo. Era o que faltava, porque eu já queria uma organização que realmente fizesse diferença, que conectasse, que assim, que todas as etapas me levassem a um resultado final. E eu sabia que da forma como eu aprendi, como eu trabalhei, eu nunca ia ter aquele resultado. Então, o método, ele nasceu desse meu desejo de entregar uma coisa que fosse diferente, que conectasse, é muito mais humanizado, é muito mais empático. De fato, os clientes passam a amar a casa deles. Isso é um feedback que eu tenho maravilhoso. Fê, eu amo minha casa. Nossa, parece que você fez um negócio que tirou de dentro de mim. E assim, nasceu a minha marca, da Organize In Out, que é dentro e fora, e nasceu o método junto. Nesse momento, o método ele era egoisticamente só meu. E eu estava em processo de homologação dele, né? Então, como eu sabia as etapas de personal organizer tradicionais e eu sabia que daquela forma eu não ia obter o resultado que eu queria, eu falei, não, eu preciso mudar esse processo de trabalho.
por coincidência, meu marido passava pela mesma coisa e meu marido, ele é especialista nisso. Ele começou, Fê, vamos mudar então. E a gente sentou e eu comecei a lentamente modificar a forma como eu entregava o resultado e o resultado dava certo. E cada vez que eu mudava uma coisa e o resultado era melhor, eu falava, isso deu certo. E foram passando essas etapas até que em 2018 eu falei, tá pronto, o método tá consolidado. Isso daqui eu tenho uma forma de trabalhar com consistência, porque eu acho que não dá para cada cliente eu fazer uma maluquice diferente. Claro. Eu tenho que ter um processo de trabalho seguro, tanto que eu trabalhava loucamente, desenfreadamente. Aí, em 2019, a AB Casa Fair me convidou para falar sobre o método, que foi onde teve essa reunião aí de o que é essa palavra, e foi isso. Foi nessa então, etapa aí. Nesse gancho, vamos começar primeiro explicando para as pessoas o que é rugar. Perfeito! Hoje a gente está dinamarquesa plena. Então, pessoal, para quem está entrando agora, que está lendo o nome do, né, o nosso título, a gente está pronunciando da forma correta, que é rugar. Tá? Então, rugar. Então, o Rige virou rugar, né? Na verdade, ele é rugar. Então, rugar é esse método, essa filosofia dinamarquesa que virou, né, que foi a base do método que a Fernanda desenvolveu. Então, Fernanda, explica pra gente o que é essa palavra, o que significa essa palavra, né, no dicionário dinamarquês, e essa filosofia que envolve tudo sobre o rugar. Perfeito. A palavra é interessante porque ela não tem uma tradução literal. Ela é baseada em uma palavra que remete a aconchego, que eu não sei falar perfeitamente, mas é alguma coisa tipo Higelight, mas não é americanizado, tá, gente? Eu leio americanizado, mas não é. E a palavra ela não tem uma tradução, assim como a palavra saudade aqui no Brasil, ela tem um significado. E o significado dessa palavra filosofia é você sentir felicidade nos momentos mais simples sabe, cotidianos mesmo. É você sentir o aconchego das coisas. A felicidade mora nesses pequenos momentos. Então, pode ser simplesmente estar aqui agora, ficar com os meus amigos. E lá na Dinamarca, o interessante é que lá eles estão há quase 47 anos entre os países mais felizes do mundo, desde que eles começaram a fazer essa medição. E é um país que neva muito, tem épocas do ano que mal se tem horas de luz solar, muita chuva, é um país super pequeno e ainda assim eles conseguem ser um dos países mais felizes do mundo. E aí a gente se pergunta como? Graças à filosofia. Porque eles conseguem, de fato, sentir essa felicidade nos momentos mais simples e cotidianos. Então, ao invés de você ficar na sua casa se lamentando que você não pode ir no parque, o dia tá ruim, não. Peraí, você tá na sua casa, quanta coisa boa pode acontecer. Você pode tomar um chá que você ama lendo um livro, assistir um filme com as pessoas que você gosta, ficar abraçado, trabalhar de forma feliz, brincar com o seu cachorro, jogar um jogo, qualquer coisa. Contanto que você se propõe a sentir essa felicidade. Então, a filosofia, ela basicamente é sobre isso. E a gente consegue transportar isso para a nossa realidade com muita facilidade. A filosofia tem, o autor do livro, né, ele colocou 10 passos do manifesto para você conseguir alcançar ela de uma forma mais rápida. Então, é bem interessante porque são pequenas coisas que a gente faz que, de fato, nos levam a sentir essa felicidade muito mais verdadeiramente. Então, tem a ver com a luz. Uma luz que é mais quente, por exemplo, de velas, ou uma luz mais amarelada, ela proporciona um ambiente muito mais aconchegante. Eu acho que eu falei em alguma live que eu entro no meu quarto à noite, eu não acendo a luz do teto, eu acendo a luz do meu abajur, porque eu me sinto tão mais, sabe, é mais acolhedor. Eu já vou para minha cama, eu vou fazer minha leitura e tem uma outra luz. Então, são 10 pequenos passos super interessantes, extremamente acessíveis. Devo dizer que não tem nada a ver com questão financeira. Ninguém precisa fazer cambalhota nenhuma, tá, gente? É só realmente querer. E é basicamente sobre isso. Então, eles conseguem alcançar essa felicidade graças a essa visão de vida. E eu trouxe isso para a organização. Então, quando eu falo que o método Hugh de organizar, proporciona felicidade, conecta o cliente, porque tem uma forma de levar tudo isso que eu acabei de falar para os meus clientes através da organização. É isso mesmo. Acho que a gente pode pedir para quem está assistindo a gente e botar aqui nos comentários o que eles fazem, pequenas coisas que eles fazem no dia a dia para trazer esse aconchego, essa tranquilidade, né? A gente, acho que a gente fala muito sobre os hábitos, né? Os hábitos que te fazem dar o equilíbrio mental, o equilíbrio físico, o equilíbrio espiritual. Eu acho que acaba
um pouquinho de cada coisa que você faz, como você falou, né, traz esse equilíbrio, traz essa tranquilidade. Então, eu peço aqui para o pessoal que está assistindo, coloca aqui nos comentários o que vocês gostam de fazer, que traz essa tranquilidade, traz esse equilíbrio. E eu acho que também tem muito a ver com se permitir, né? Que a gente. Eu sou uma pessoa que tenho isso em mim, né? Muito controle, a gente tenta controlar muito, né? Não é todo mundo que é assim, mas acho que o fato de você permitir sentir aquele momento, o que está sentindo, e fazer algo para se sentir melhor, ou que seja, né? O dia a dia da gente é tão turbulento que você se permitir um pouquinho de cada dia, isso faz realmente você ter esse equilíbrio de seguir, de ser mais produtivo, de ter, fazer uma organização ou não querer fazer, né? Então, assim, realmente isso, na minha visão, né? O que você Exato. acha? Eu acho que sim. Quando você se conhece, você se permite viver essa felicidade, é muito mais fácil você tomar esse tipo de decisão, falar, não, isso aqui até onde eu vou, o que, que é melhor para mim, né? Eu acho que é bem por aí. Eu também, quando eu conheci a filosofia, eu abracei ela muito rápido. Eu precisava disso, eu era mãe, meus filhos eram super pequenos, e eu precisava ter um momento no meu dia que eu pudesse, sabe, falar, não, esse momento é meu, que eu vou conseguir sentir essa felicidade, porque inclusive isso nos ajuda a nos reconectar com a gente mesmo, com a nossa casa, com os nossos filhos. Quantos momentos passam batidos porque a gente fica estressado? Porque a casa gera estresse, né? Ainda mais, no meu caso, eu tinha filhos pequenos, quantas burocracias eu tinha que passar no meu dia, e isso me impedia de estar tranquila, de ficar feliz com os meus filhos, e eu acabava passando o dia meio batido. Então, a filosofia, ela mudou muito a minha vida também, não só dos meus clientes, mas a minha vida também. Vamos ler aqui rapidinho, né? Que a gente acha que é legal, porque o pessoal está interagindo aqui com a gente. O que eles estão falando, né? Desses momentos, né? A Clarice está falando, tomar chimarrão, ver séries, é, cantinho do café e do Ai, chá. amei! A Luana, meu momento huge, né? Diário é chegar em casa e simplesmente sentir o cheirinho da casa, simplesmente sentir o cheirinho da minha casa, olhar tudo e ser grata. A A gratidão faz Jolie, parte do manifesto. é, a Faz. Jolima, o café da tarde com minhas filhas. Muito legal, gente. Continua aqui, ó, ler o livro na banheira. Ó, que delícia! Acender uma velinha junto, né? Eu tô lá ouvindo Nossa, música, é total! legal. Vai pra Dinamarca. É isso mesmo, gente. Vai dizendo aqui pra gente o que vocês fazem, que é muito legal essa interação também. A gente olhar para o outro, olhar pra gente e se identificar também é muito legal, né? Então, Fernanda, vamos entrar um pouquinho. Você contou assim rapidamente como que você começou a ver e desenvolver esse método, né? Esse processo que você teve. Foram o quê? Uns 3 anos, mais ou menos, pelo que eu estava acompanhando? Uns três Olha, anos e meio, por aí, quase né? 4. Depois da pandemia eu Quase perdi 4. referência. Eu preciso Uhum. pegar lá e ver se é de 3. Eu perdi a referência total, assim. Eu não sei o Que que é você no falou passado. 2015, 2016 e 15, 2019, 16, né? isso, foram quase 4 anos. Então, assim, é quase 4 anos de construção. Eu acho que quando a gente forma alguma coisa, né? A gente estuda alguma coisa, cada coisa que você vai galgando, vai entrando e vai testando, vai verificando, é interessante para essa construção, né? Como você falou. Então, entra um pouquinho mais, explica pra gente. Eu acho que talvez um pouco mais do que mudou entre o que você tinha e o que você foi agregando na sua forma até chegar ao método em si e para a gente entender um pouco como você foi adaptando para desenvolver o método. Só mais uma coisinha. A gente acaba que cada um cria o seu próprio método com base em vários métodos, né? Mas existem realmente métodos que estão comprovados que são passados para frente. Então é legal a gente mostrar também esse processo de criação. Então, se você puder traduzir um pouquinho para a gente como é que foi esse processo. Claro, foi esse contraste entre a forma tradicional e a forma que o método foi construído e hoje assim está homologado é bem grande, porque
Eu até brinco que eu vou na contramão de todo mundo, assim, todo mundo vindo pela direita, todo pelo outro lado, assim, é impressionante. Porque o método, ele já começa com uma outra abordagem, né? A gente já faz uma visita técnica que a gente não busca apenas reconhecimento de espaço para saber quanto vai custar, quanto tempo eu vou precisar, quanto de mão de obra. Basicamente é isso hoje que acaba acontecendo. A gente faz uma visita técnica para saber realmente fazer um orçamento em si. E o método não, a gente vai fazer essa visita técnica, aí eu brinco que a gente vira Sherlock Holmes, porque a gente vai buscar outras coisas. Claro que a gente também pega esse tipo de informação que faz parte para a gente poder lá na frente montar o orçamento. Mas o nosso olhar, ele está muito mais voltado às nossas perguntas para entender como é que essa casa funciona. Então, eu entro numa visita técnica, as minhas alunas entram numa visita técnica e elas buscam outra coisa. A gente está procurando o que conecta o cliente com a casa dele, o que desconecta, pequenos vestígios que ficam na casa, que olha que interessante, isso daqui poderia estar lá, será que isso aqui é importante para essa pessoa? Então, a gente tem um outro olhar na visita técnica e as perguntas também. As perguntas que a gente faz não são só as perguntas clichês de mas e quanto dia você almoça na semana, na casa? Você usa isso? Com que frequência? Não, a gente vai muito mais além, porque isso nos dá, abre aspas, munição para a gente conseguir montar um projeto lá na frente. Então, o método em si, ele já começa diferente na visita técnica. E uma vez que eu fiz a visita técnica, a gente desenha um projeto literalmente, é um desenho mesmo. Eu ensino as minhas alunas a passarem por todas essas etapas de desenhar, de escolher, de por que cada coisa vai ficar em um lugar. Qual vai ser o organizador que eu vou utilizar? A gente não usa qualquer organizador que está disponível, não. Tem um objetivo por trás do organizador, né? Eu ensino tudo isso. Eu vou escolher o transparente porque eu quero que apareça. Tem que ser alto, tem que ser baixo. Existe toda uma lógica por trás, porque no resultado final vai fazer toda a diferença para o cliente, porque para aquela pessoa, de repente, aquele organizador não vai funcionar porque eu entendi quem era aquela pessoa lá na visita técnica. Olha como está tudo conectado. E aí, todas essas etapas do método, são muito mais intensas e elas são muito mais importantes do que, de fato, eu mandar o orçamento para o meu cliente. Então, depois que eu montei o projeto e tudo mais, aí sim eu vou para o orçamento e aí sim eu encaminho para ele. Inclusive, a proposta que a gente manda no método, ela é uma proposta bem diferente, ela é bem rica, tem um material muito bonito, eu mandei fazer, né? Ele é todo bonito, então as alunas têm acesso a esse material para elas usarem para elas mesmas e adaptarem, né, conforme a marca, logo, mas resumidamente é um material que é diferente. O cliente, ele vê nessa proposta que não é uma proposta rígida, que foi, só coloquei o seu nome ali, é algo que realmente é personalizado, é feito sob medida, né? Então, quando eu falo do método feito sob medida, eu estou falando desses mínimos detalhes e não de mandar fazer algo. A gente às vezes acaba confundindo, porque fazer sob medida é muito, vou mandar fazer tal coisa. O feito sob medida é o nosso trabalho, literalmente. A gente olha para o cliente, a gente personalizado, né? Totalmente, totalmente. Então, todas essas etapas, elas já vão de desencontro com o tradicional, né? E fora que, assim, durante a própria visita técnica, a gente tem outros gatilhos que a gente consegue passar para o cliente para despertar nele esse senso de conhecimento da organização, porque às vezes ele não tem. Nem todo mundo que contrata, que está interessado em um serviço de organização, tem essa consciência do que a gente faz. E a gente passa isso de uma forma muito natural, muito humana, sem precisar ser muito invasivo, acho que é isso que eu quero dizer, sabe? Sem precisar dizer, a gente sabe passar isso de uma forma humanizada, talvez seja isso. E tudo isso está dentro do método. Então, todas essas etapas eu fui vivenciando, eu fui certificando, isso aqui deu certo, não, isso aqui não deu muito certo porque não agradou. E eu fui passando para frente até que o método hoje está consolidado. Inclusive, a forma como a gente projeta, a gente já escolhe os produtos e a gente já leva eles para a organização. Então, tecnicamente falando, para a Personal Organizer, é uma super vantagem, porque ela vai para o projeto, sabendo quanto tempo vai demorar, quantas pessoas ela vai precisar, aonde cada coisa vai ficar. A parte mais difícil do nosso trabalho é pensar. A gente foca muito na ação, mas a parte que mais é difícil e que mais demanda tempo é pensar. Porque se o planejamento, né? É o planejamento anterior, né? É a parte assim que mais demanda tempo. E se eu consigo fazer isso antes num projeto, o meu resultado vai ser melhor. Com certeza não vai faltar nenhum detalhe nessa casa, porque eu tenho tempo para pensar, eu não estou na pressão do projeto. Quando a gente começa um projeto, ligou o relógio, é como se fosse um tic-tac, né? Tem que correr, tem que dar certo a tempo. E é nessa que a gente acaba deixando detalhes para trás, que a gente acaba, às vezes, não conseguindo perceber
certas coisas, ou não dá tempo da gente incluir o que a gente gostaria, porque até eu comprar o produto, eu vou ter que comprar, voltar, e às vezes a logística não dá certo. Então, o método, mais uma vez, ele vai de desencontro com todo esse caminho, e a gente já leva os produtos, a gente já sabe onde eles vão ficar, as assistentes já sabem, porque a gente tem um planejamento muito grande mesmo. Essa parte do cliente, ela é muito rica, mas essa parte da personal organizer também é muito rica, né? É um dos detalhes que as alunas mais amam. Elas falam, Fê, é impressionante a forma como a gente trabalha, é muito sólida, eu me sinto segura, eu me sinto capaz, eu não tenho medo de fazer um projeto, porque eu sei exatamente tudo que eu vou fazer dentro dele. E aí, se acontecer alguma surpresa, é muito mais fácil de eu resolver do que eu abrir um armário e me apresentar para esse armário e começar a desvendar ele, descobrir ele. A gente já sabe tudo antes, então todas essas etapas são diferentes. Então, é isso que o método, eu acho que posso dizer, de contraste com o tradicional e com o em si. E a Fernanda, dentro do método Hilde, que agora é Hilde, né? É muito estranho, porque tu tá acostumada a falar de um jeito, Tá né? certo. O cliente, ele tá junto contigo na organização, ou o papel dele é mais no inicial para você montar esse projeto? Assim, como é que funciona? Porque tem muitas profissionais que né, trabalham com o cliente, quer dizer, poucas aqui no Brasil são poucas, né, que trabalham com o cliente, só trabalham se o cliente estiver junto, né? A maioria realmente faz a organização que se aprende na maioria dos cursos de profissionalização. Você não precisa estar o cliente, né? Aqui no Brasil é assim, foi nos cursos que a gente tem aqui. A gente vê em outros países de formas diferentes de ser trabalhado. E como é que é nesse método? O cliente precisa estar junto, ou a conversa que você já teve com ele, que deu base ao seu planejamento, já é suficiente? Como é que é essa relação entre a organização, o ato real de organização, com a presença ou não do cliente? Eu costumo dizer que o método, ele é zero, assim, eu abro aspas, truculência. Não tem, mas o cliente quer, ele não quer. É o cliente que manda. Essa é a regra de ouro. Então, se não necessariamente para o método acontecer, o cliente precisa estar junto ou não estar. Simplesmente é ele que vai decidir. Às vezes tem pessoas que se assustam com o processo de organização e preferem não participar. Tem pessoas que querem participar de absolutamente tudo, assim, nos mínimos detalhes, na escolha que eu faço dos produtos, estão ali no WhatsApp comigo o tempo todo. E eu deixo isso muito à vontade. Então, eu ensino isso para as minhas alunas. Não tem uma regra quanto a isso. Outras coisas eu tenho regras, porque senão realmente não vai dar certo o meu resultado final. Mas quanto a isso, não, porque eu entendo que cada pessoa tem uma certa essência com isso da casa, né? Eu, por exemplo, eu não gosto dessa parte de reformas, meu marido já adora, então eu não ia querer ficar junto, talvez eu contratasse alguém para fazer, mas ele faz, então maravilhoso. E tem outras coisas que eu já gosto de fazer e ele já não faria, então eu não perderia um cliente por causa disso. E o método consegue passar por cima disso e entregar o mesmo resultado, que eu acho que é o mais importante. Tem métodos que não conseguiriam entregar o mesmo resultado sem o cliente estar junto. No meu caso, não, porque uma vez que eu desenhei o projeto antes, várias escolhas que eu fiz, algumas eu já tive a aprovação do cliente, porque se eu sei que ele não vai poder participar, eu já pergunto, olha, dessa forma vai funcionar para você? Ele já me aprova, já sei que funciona. Produtos também, olha, esse aqui você gosta, é bambu, é transparente, é colorido, serve, gostei. Aprovou, maravilhoso. E aí, quanto à parte de descarte, é a mesma coisa. Se o cliente diz, Fê, só vou poder estar com você na quinta-feira para fazer descarte, maravilhoso. Na quinta eu faço descarte com ele e o resto vai acontecendo sozinho. Porque, inclusive, alguns clientes já me apontam o que não querem antes e às vezes eles nem podem participar por uma questão de tempo. Então, o método consegue, mesmo se o cliente quiser ou não, ser executado da mesma forma, da mesma perfeição. Porque o que eu mais preciso, eu já tenho na visita técnica. Então, o que eu não consigo fazer é uma organização sem ter feito a visita técnica. Nem que seja por videochamada, nem que seja uma troca de áudios com muita foto, mas eu preciso da visita técnica. Isso é o que não dá para fazer. Eu não faço organização às cegas. Minha casa tem 200 metros quadrados e eu te mando orçamento, isso não existe. Eu preciso da visita técnica. É a única coisa que não dá para pular. Todo o resto, o método consegue, sim, se adaptar, porque o que a gente mais precisa está na visita técnica. Sem ela, não tem o restante. Com certeza. E, assim, nesse processo desde a visita técnica, né?
e você faz, você pensa o projeto em cima do que você conversou com o cliente, do que ele gostaria, ou às vezes você tira informação que ele nem sabia, né, que ele gostaria. Você apresenta todo esse projeto na proposta, ou você para ele aprovar ou não, ou isso é depois que o cliente já está dado ok para executar o serviço, assim. Sim, Como tem é que muita você coisa. passa essa informação? Tem muita coisa que o cliente, eu falo, tem um módulo no curso só sobre isso, para a gente pegar o que é invisível, porque é onde tem mais informação, é o que o cliente nem contou. Eu costumo fazer uma analogia que é o seguinte: as ondas mais altas a gente vê. O que movimenta o mar não são essas ondas, é a maré, que é o que a gente não vê. Então, na nossa casa é a mesma coisa. Aquilo que o cliente reclama para mim, no encontro que eu tenho, não cabe, onda grande. Eu estou em busca das ondas que ele não vê, porque são essas que tornam a casa bagunçada, são essas que desconectam ele com a casa dele, é a maré que faz com que ele se desconecte da casa dele. E é ali que está o que eu preciso para fazer essa organização. Então, é o grande invisível que a gente brinca, tem um módulo que a gente fala que a gente é Sherlock Holmes, eu ensino a encontrar tudo isso. E aí, esse projeto que eu faço, eu não passo ele para o cliente em nenhum momento, nem durante a construção do projeto, eu converso com ele, olha, isso daqui funciona para você? Porque às vezes eu interpreto, por exemplo, biquíni, que a pessoa ela usa muito, mas de repente ela não tem espaço e para ela tudo bem estar em um outro lugar. Então eu posso colocar isso aqui para dar prioridade para isso, que faz parte da sua rotina, só uma suposição. E aí a cliente, pode ser, Fê. E é só esse tipo de troca que eu tenho. O projeto em si, nem depois que eu começo a organização eu apresento para o cliente, porque eu só vou executar com ele, se ele for participar ou não. Eu vou executar, então não há necessidade de eu falar, olha, vai ficar dessa forma. Eu apresento o resultado final. Algumas coisas eu peço a autorização, eu pergunto se vai funcionar, porque às vezes eu tenho uma percepção, mas eu sinto que não, é preciso só confirmar, porque tem duas coisas aqui que são importantes e uma vai ter que ser decidida e é ele que vai decidir. Então é mais ou menos dessa forma. Esse projeto que a gente vê é bem semelhante ao do design, assim, do esqueleto e tudo mais, mas a gente não apresenta para o cliente para ele aprovar, não tem essa necessidade. Entendi. Você faz o trabalho online também ou só presencial? Faço sim. E aí, aí no caso, você apresentaria esse projeto para a própria pessoa executar, né? No caso. Sim, no online, porque é ela que vai pôr a mão na massa, eu falo que o projeto fica com quem vai executar. Aí eu apresento, daí eu digitalizo ele, porque eu gosto de desenhar à mão, eu prefiro, eu sinto que é muito mais fluido, né? Porque são várias folhas ao mesmo tempo, então eu já troco de folha, já mexo. E ali no computador eu acabo ficando meio perdida. Não, mas eu quero a folha 4, tô na folha 1, tem que ficar virando, não rola pra mim. Então eu fico no papel e aí eu digitalizo, eu apresento para essa pessoa no digital, eu falo, olha, vai ficar dessa forma. Ela aprovou e aí eu passo as etapas que ela vai fazer. É que o trabalho online, ele é muito diferente do presencial, né? A gente tem que mastigar muita coisa, a gente tem que. Ele é bem mais intenso porque é uma outra pessoa que vai fazer que não é um profissional, então a gente tem que ensinar dobras, enfim. Eu fiz muito durante a pandemia, porque não podia deixar algumas clientes na mão, apareceram algumas novas, mas o meu foco realmente é o presencial mesmo. E você pode aplicar, você acha que você pode aplicar esse método que não seja no residencial, de um outro tipo de organização? Ou o foco realmente é no residencial? É tipo escritório? O Lojas? escritório, online, a organização do tempo, enfim, outras organizações, né, que a gente tem Sim. no nosso dia a dia. Como a gente está aqui no canal voltado para o mercado de organização, eu sei que muito se fala da organização residencial, porque é a base, muitas, assim, a maioria, se não, enfim, praticamente a maioria começou pelo residencial, pelo menos, né? Muitos já foram mais para a parte de produtividade e tal, mas o residencial realmente ganha na sua Domina, maioria né? domina de entrada no mercado, né? Então, assim, você acha que, de alguma forma, esse método pode ser aplicado em outros tipos de organização que não seja só o residencial, ou ele foi desenvolvido para o residencial? Eu acredito que sim. Não sei. A essência do método cabe. Algumas métricas talvez teriam que ser
modificadas, né? Porque daí, por exemplo, organização de escritórios, né? Eu não posso encontrar algo que vai fazer alguém feliz em um escritório, fica um pouco complicado, né? Eu vou tentar, é uma coisa muito técnica, então talvez a parte mais técnica do método se encaixe, mas a parte filosófica um pouco menos. Talvez seja esse equilíbrio. Eu já fiz organização de escritório, sim, como método, e eu foquei bastante em tentar proporcionar um ambiente que não fosse poluído, porque eu sei que o escritório, muito papel, traz uma certa poluição. Eu tentei tornar isso mais clean possível, tentei usar o método também para colocar um sistema que funcionasse bem para aquelas pessoas e para aquela família que usava aquele escritório. Já organizei lojas também, loja foi super certo, porque o interessante da loja, que eu digo, era um marketing, né? Era uma empresa de marketing que tinha toda uma parte comercial deles, mas não era a loja onde o cliente final chega, tá? Era como se fosse o estoque deles. E deu super certo também o método, porque eu entendi a logística das pessoas. O método, ele vai muito em entender o sistema, né? Quem que vai usar, como que vai funcionar, isso tem que funcionar para sempre. É uma das merchans do meu método uma vez que eu organizei, eu não preciso mais organizar porque vai durar para sempre. Uma vez que, de tão bem que eu consegui entender você, como tudo funciona, vai durar para sempre. Essa é o grande merchan. E aí, para essa loja foi assim também, porque eu entendi como funcionava todo mundo, entendi como que cada pessoa utilizava cada coisa e eu consegui criar um sistema que continuasse circulando muito bem. Então dá para adaptar assim para outros. Mas ele foi realmente pensado pro residencial, de uma certa forma. E aí, para as pessoas que estão assistindo a gente aqui no canal, né, que trabalham com organização ou que estão querendo trabalhar com organização e gostaram do método Huge, como que elas conseguem aprender, como é que funciona esse ensinamento seu? Explica um pouquinho para a gente, você está lançando de novo, né, uma nova turma aí, então conta aí para a gente como é que está esse processo, para as pessoas que quiserem aproveitar também essa oportunidade. A gente está com a terceira turma agora aberta e é um método que assim, eu falo para as minhas alunas, uma vez minha aluna, para sempre minha aluna, porque eu realmente abraço, eu acolho, eu acompanho, eu fico de olho mesmo, eu ajudo bastante, eu instruo. Realmente eu sou uma mentora que estou presente. E uma vez que você entra no curso, ele já está inteirinho gravado, né? Então você vai assistindo as aulas, tem material de apoio. Ele é realmente completo, é isso que eu gosto de dizer. É desde essa parte filosófica, do que é a filosofia, quem você é, o que faz uma persona organizer do método Hill, qual que é o nosso diferencial, o que a gente está buscando, até lá no final, quando é o último módulo que a gente está falando de Instagram, de clientes, né? E o interessante do curso é que ele começa na visita, na filosofia, vamos para a visita técnica, e a gente só vai falar do atendimento do cliente no último módulo. Por quê? Porque eu entendo que para eu atender bem um cliente, para eu saber explicar o que eu faço, eu preciso saber o que eu faço. Eu não acredito nessa questão aí de técnica de venda sem uma base. Porque eu falo muito para as minhas alunas, uma vez se eu te ensinar 1000 técnicas de venda, você vai aprender a vender. Só quero que você entregar esse seu resultado, vai ser bom? Vai ser um projeto bom? Você vai, de fato, validar aquilo que você vendeu? Porque se você não entregar, você não vai ter outros clientes. Aquele cliente não vai ficar satisfeito e falar assim, tudo bem, foi bom, mas não era o resultado que eu queria. Então, para isso, a gente constrói toda essa jornada. Eu deixo as minhas alunas extremamente fortes, seguras. Elas sabem escolher produtos, elas sabem fazer a própria precificação, o orçamento, né? Tem uma calculadora que eu ajudo elas, essa calculadora elas fazem download, mas eu ensino a utilizar. Então, aquilo de você errar o orçamento, de você colocar assistente demais e depois acabar diluindo do seu próprio ganho, ou você colocar pessoas de menos e ter que ir mais disso. Tudo isso tá lá. Eu sei que é uma das maiores dores hoje, né? Saber precificar muito bem. E eu acho que também o mais importante é saber explicar para o cliente o que a gente faz. Eu acho que essa é a número 1. A gente não passa dessa fase porque a gente não sabe se explicar o que a gente faz, a gente não sabe dizer qual que é a realização, o que o nosso trabalho leva para casa deles. Então, tudo isso está dentro do método, mais a filosofia, mais um módulo completo de produtos. Eu sei que tem muita gente que não sabe escolher um produto, fica na dúvida, ou usa sempre os mesmos produtos, a mesma cestinha ou a mesma colmeinha, e não consegue variar, não consegue entregar algo que seja diferente, né? Eu falo bastante sobre isso, sobre esses diferenciais, né? O diferencial de você fazer uma organização
que combina com a casa, de você mesclar produtos, tudo isso está dentro do método. Eu sei que não é Uhum. tão fácil a gente olhar e entender, mas aprendendo comigo se torna muito mais, porque eu realmente, todo o meu conhecimento que eu tenho está lá dentro. E a gente passa por todas as etapas. Então, depois eu ensino a fazer o projeto em si, criar sistemas. Esse sistema que eu falo, ele é baseado no sistema das americanas. Não é o sistema que a gente está acostumado com a forma tradicional, é uma outra forma de sistema. Também tem a parte do projeto, da proposta de projeto, executar o projeto, porque não adianta nada saber fazer um projeto, mas eu executar ele muito mal, não saber escolher assistentes, fazer mudança também com o método Hughes, lá é um pouquinho diferente. Então, é um curso muito completo mesmo. Uma personal organizer que busca hoje uma forma de se diferenciar, de entregar uma organização muito mais empática, com muito mais conexão, algo que seja realmente único, o meu método ele ajuda essa personal organizer a conseguir conquistar. Muito legal, Fernanda. Eu acho que a gente passou esse último ano e meio, né? A gente já está fechando o ano 2021 com toda essa questão de pandemia. Muitas pessoas tiveram que se rever, né? Rever quem elas eram, rever as coisas do dia a dia. E eu acho que, de certa forma, esse é um método que provavelmente ajudou muita gente também a se ver, né? E é uma proposta super legal, realmente. Eu não conhecia, né? Eu fiquei curiosa. Eu falei, vou falar com a Juju, vamos chamar, porque eu acho que é muito legal ter uma proposta diferente, né? Então, existem tantos profissionais no mercado, acho que cada um tem que se identificar com aquilo que você está vendendo, com aquilo que você está entregando, porque isso traz realmente um valor que você está passando para o cliente, né? É importante essa percepção do cliente sobre o seu trabalho, né? Então, muito legal, assim, descobrir como é que foi esse processo todo, como que funciona esse método. E eu queria que você falasse um pouquinho mais, tem alguma dica para as pessoas, uma frase motivacional, o que você gostaria, que a gente já está terminando aqui a nossa live, infelizmente. Já, a gente tem uns 15 minutinhos ainda. Então, fala um pouquinho mais para o que as pessoas poderiam entrar nessa de ser. Ixi, Tati, deu uma travadinha. Repete as últimas 5 palavras. Para que as pessoas pudessem entrar nessa vibe Rio de ser. Agora foi. Ai, nossa, eu sou tão esquecida de frase, eu vou acabar falando tudo errado, Não, tô tá? brincando, assim, é o que você quiser Eu passar falei pra uma gente, hoje né? que eu gosto, de Albert Einstein. Não, alguma coisa assim, olha, não dá para ter resultados novos fazendo A sempre as mesma mesmas coisa. coisas. É alguma coisa assim, tá, gente? Peço perdão. Não dá. Então, o que eu posso dizer é quem é personal organizer e que realmente entregar um resultado que seja diferente, quer se tornar essa profissional que entendeu que o nosso mercado está evoluindo, ele não é um mercado que é igual ao de 5 anos atrás, de 2 anos atrás, ainda mais depois da pandemia, ele deu uma expandida muito grande, muito rápida. Então, as pessoas hoje, elas olham para casa de uma outra forma. Ninguém mais quer organizar só por organizar. Não basta só fazer dobras, colocar etiqueta, usar a mesma cestinha. Você tem que entregar algo a mais, não só por ser algo a mais, mas porque, de fato, você está olhando para aquela pessoa que mora ali, né? Eu já fiz várias organizações que a pessoa falou, não, eu não gosto dessa cesta, eu prefiro outra coisa, que graças ao meu método, eu consegui levar para ela. Mas se não fosse, se eu tivesse levado na metade do caminho, talvez ela tivesse que ficar com algo que ela não gosta ou que não funciona para ela, ou depois ela tivesse que ficar olhando para aquilo e não dá certo e gastou o dinheiro. Enfim, então eu digo isso para todas as colegas: olhem para a forma como vocês trabalham, porque o mercado evolui. Busquem sempre uma especialização que vai ajudar vocês a se tornarem a personal organizer que vocês querem se tornar. E não adianta você querer evoluir fazendo sempre as mesmas coisas. Você precisa quebrar esse ciclo e começar a fazer algo que seja diferente para que você tenha um novo resultado, né? As mesmas coisas sempre não vai ter um resultado diferente. Então, acho que essa é meu recadinho, Hilg. É isso mesmo, Fernanda. E complementando, as pessoas se conhecerem, né? Que também não adianta escolher um método aqui ou ali e não ser de acordo com quem você é, né? É. Então, assim, a gente tem que olhar para a gente, identificar na gente, para a gente poder passar para o outro, né?
para o outro enxergar isso também, ver que você tem essa propriedade de falar e de fazer, né? Nossa, Então, completamente. é muito importante essa percepção, né, de quem nós somos e como que a gente vai passar. Eu acho que tem mais alguma coisa que você queira passar aqui, pessoal, Posso sobre o fazer um convite? método? Hã? Posso fazer um convite? Claro! A Carlinha que entrou, vou aproveitar que ela tá aqui. Fiquem Oi, à Cá. vontade. Sábado agora a gente tem um workshop, Tati, de atendimento ao cliente. Então é um workshop onde a gente realmente simula um atendimento, né? A Clarissa que está aqui, ela é uma excelente atriz e ela simula um cliente. E uma das pessoas que estão ali, das POs que estão nesse workshop, vão atender esse cliente e a gente vão ter várias objeções que ela vai ter que quebrar. Ao terminar esse atendimento, eu e a Kalinka, a gente faz essa leitura do atendimento, ensinando qual é a melhor forma, o que foi legal, o que pode mudar, o que pode melhorar. Então, de fato, hoje, uma das maiores objeções que a gente tem é explicar para o cliente o que a gente faz, porque aí sim ele marca a visita técnica e aí sim a gente dá andamento. Muitas vezes a gente nem consegue marcar a visita técnica porque o cliente nem entendeu o que a gente faz. Então, esse treinamento vem para isso, para fortalecer essa personal organizer, para ela entender essas etapas de atendimento, porque tem um método também para isso. E o convite tá aí para todas. Basta me mandar um direct que eu dou acesso ao grupo. É totalmente gratuito, sábado, dia 20, agora às 8 horas da manhã, vai até mais ou menos umas 11 horas da manhã. E é exclusivo para personal organizer, então o link não fica disponível, tem que estar lá no grupo. E eu deixo esse convite porque eu acho que é bem especial. Você Uma quer que a experiência gente única. coloque aqui também? Passa pra gente o Ai, link, a ótimo! gente coloca nos stories também pro pessoal. Perfeito. E a gente diz aí o direcionamento de onde vai estar, né? Então ele vai estar vai ter que mandar para o seu direct, não vai estar em algum link específico para as pessoas entrarem. Não, porque o link que está hoje aqui na minha bio é para você acessar o curso, né? Que eu também deixo o convite para quem quiser fazer parte da terceira turma, avisando que o preço está promocional também para quem tiver interesse. E é a última turma desse ano, agora só o ano que vem, então tá super especial. Quem tiver interesse, o link que está na minha bio é para acessar o curso. E para fazer parte do workshop, tem que me mandar no direct, porque é um outro link de WhatsApp. E como o workshop é exclusivo para personal organizer, a gente não deixou disponível o link para que clientes e outras pessoas que não são da área participem. A gente realmente filtrou, só vai ter personal organizer, tá bom? É Tá só para ótimo. E o seu curso vai até quando as inscrições, para o pessoal saber? Vai até o dia 20, mas algumas pessoas me pediram, talvez, mais um pouquinho da outra semana. Pedro, prolonga mais um pouquinho. Eu falei, tá bom, vamos pensar. Mas eu aviso, por enquanto até dia 20, até sábado. Tá ótimo, gente. Então a gente conversou aqui com a Fernanda sobre o método Hilge. Viu? Até o final conseguia falar e eu acho que ia explicar para as pessoas aqui, explicou para as pessoas o que é esse método, como surgiu esse método, que ele vem de base da filosofia dinamarquesa, Hilge, né? Então, quem ainda está na dúvida, quer entender um pouquinho mais, vai ter esse workshop no sábado sobre o atendimento ao cliente com base nesse método, né? E tem também o curso aí aberto, as inscrições até dia 20, a princípio. Então, quem quiser participar do curso, tem o link lá na bio da Fernanda, que é Organize In Out. Então, eu quero agradecer novamente, Fernanda, por você ter participado, explicado para a gente o que significa esse método, que realmente é um método muito interessante, diferente do que a gente vê no dia a dia, né? E eu acho que tem um grande diferencial de levar para o cliente aquilo que às vezes ele nem sabe o que ele quer, né? E trazer essa paz, esse equilíbrio que é tão importante hoje em dia para a gente viver, né? Ah, é bem importante. Tati, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Vou disponibilizar o link, então, para entrar no grupo para você também. Se alguém te mandar, você pode encaminhar, caso alguém te encaminhe. E é um prazer poder falar do método. Eu amo essa filosofia, eu amo o método, amo minhas alunas que estão aqui também e as novas alunas que vão entrar. Então, é um prazer imenso estar com vocês. Obrigada, gente, pela participação. Obrigada, Fernanda. Obrigada a todos que estiveram aqui com a gente. Não deixa de entrar lá no YouTube, no nosso canal. A gente está colocando todas as lives que a gente está fazendo agora, as antigas. A gente tem desde 2019 que a gente começou a fazer live no Instagram. A gente está colocando. E esse mês de novembro
é o mês das metodologias, né? A próxima live vai ser com o Christian Barbosa sobre a metodologia Tríade, né? Que a gente vai falar sobre produtividade, sair um pouquinho da organização residencial e falar também sobre produtividade, que é uma das Bem formas de se importante. organizar que são importantes, né? Então, participa com a gente quarta-feira que vem e continua aqui com a gente. Passa para as pessoas, curta, compartilha, que a gente está aqui para trazer informação sobre o mercado de organização. Tchau, gente. Até a próxima Tchau, live. tchau, Obrigada, obrigada. Fernanda.